gente vai seguir tratando da corrida eleitoral nos Estados Unidos, olhando, claro, para o debate de ontem. O desempenho de Joe Biden nesse primeiro debate presidencial nos Estados Unidos abriu uma discussão no Partido Democrata para a possível substituição do político na corrida para a Casa Branca. Durante o evento, Joe Biden cometeu vários deslizes, fazendo com que ele perdesse a linha de raciocínio, dessas declarações falasse, enfim, não conseguisse concatenar todas as ideias e acabou falando coisas imprecisas. Doadores dos democratas e conselheiros disseram que ficaram chocados com o desempenho do atual presidente da República, que tem 81 anos. Você, Cristiano Beraldo, primeiro quero pedir a sua análise e avaliação. Eu sei que você acompanha, inclusive, ao vivo, né? Você mora nos Estados Unidos, mas pôde acompanhar o debate, toda a repercussão na imprensa norte-americana. Sua avaliação, repercussão que a gente precisa considerar em relação a essa cogitação por parte dos democratas. Há tempo hábil para substituir? Quem seria esse nome, hein? Pois é, Caniato. Quantas e quantas vezes nós conversamos sobre o cenário da corrida presidencial aqui no Pingos nos Is, e eu sempre falei que seria difícil para o Biden chegar até o final dessa corrida. E o que me surpreendeu, e surpreendeu muita gente, foi a surpresa com essa constatação de que ele não tem condição de debater temas do país que ele preside atualmente, o país mais poderoso do mundo ainda, apesar de todas as suas dificuldades. Ora, Joe Biden claramente é hoje um fantoche, é uma figura que vai sendo manipulada para atender interesses de uma determinada ala mais radical do Partido Democrata, que o submete a essas situações de endossar e apoiar e forçar a agenda progressista nos Estados Unidos contra posições que ele mesmo adotou ao longo da vida. Ele nunca foi esse esquerda radical que fazia esse tipo de manifestação. Ele era, né, do Partido Democrata, do Partido da Esquerda e tal, mas ele sempre esteve no campo mais central, né, até indo ali em alguns assuntos mais para centro-direita do que efetivamente para a esquerda. Só que hoje ele não tem mais condições de assumir as próprias responsabilidades, e parte da cúpula do Partido Democrata via isso como um ativo para que eles próprios continuassem comandando os Estados Unidos. Ontem fica claro que não é mais possível que essa figura leve essa corrida presidencial com chance de sucesso, porque ele passa para o seu eleitorado tudo aquilo que o eleitorado não quer, que é um líder, um presidente forte, firme, que não é só ser presidente, é lidar com o Congresso, é lidar com Vladimir Putin, é lidar com as demandas do Zelensky, é lidar com a situação de Israel. Isso tudo demanda firmeza, clareza de ideias. Ele não tem nada disso para entregar. Aí vamos à sua pergunta, Caniato, só para finalizar. E agora, o que dá para fazer? Muito pouco. Olha só a situação em que o Partido Democrata, que não quis fazer prévias, a gente precisa lembrar, o Partido Democrata que expulsou Robert Kennedy Jr., que está hoje concorrendo como independente, porque o Partido Democrata se recusou a fazer prévias. E aí, quem que você tem que poderia ocupar essa cadeira? Das pessoas que se submeteriam à cúpula do Partido Democrata, eu não vejo ninguém com viabilidade. Quem poderia ter alguma viabilidade seria Michelle Obama ou Hillary Clinton. Só que essas não vão rezar a cartilha dos outros. Elas têm agenda própria. Então, o que fazer? Como manter o fluxo de dinheiro? O Partido Democrata está encalacrado. Vai ser muito difícil sair dessa. Você, Renato, sua reflexão sobre ontem, também olhando para o futuro, dificilmente vão ratificar a candidatura de Joe Biden à reeleição? Apostaria em Michelle Obama? Olha, ontem até as casas de apostas chegaram a aumentar, a diminuir o valor a ser pago caso a candidatura de Joe Biden fosse trocada, né? Ficou muito claro ali que ele mostrou
que não tem mais vigor físico para essa disputa, que é uma disputa dura, é um cargo que exige uma liderança forte, né? Não se trata apenas de gestão ou de mexer com números, se trata de impor uma liderança, de levar confiança, de mostrar que os Estados Unidos é uma nação forte perante o mundo. E isso o Joe Biden não tem a menor condição de mostrar. E você não precisa acreditar em mim. Basta ver hoje, por exemplo, os principais artigos na New York Times, todos, aliás, de pessoas próximas ao Biden, dizendo que não há mais condições. O artigo mais lido do dia dizia o seguinte: Biden é meu amigo, mas ele precisa desistir. O Andrew Yang, por exemplo, que já debateu com o Biden, chegou a dizer, olha, esse não é o Joe Biden de anos atrás, os democratas precisam tomar alguma medida, ele precisa ser trocado. E aí... Tem gente que defende que ele saia já, inclusive. Exatamente, que ele saia já. E um dos nomes aí que estão despontando, aliás, ontem estava em Atlanta, é o do governador da Califórnia, que foi prefeito de São Francisco, um sujeito que tem que certamente trataria dessa agenda progressista que tenta avançar com o Joe Biden. Inclusive ontem estava dando entrevista lá em Atlanta, foi o nome aí que está sendo mais cotado, talvez, para fazer essa substituição, uma vez que ficou muito claro que o Joe Biden não tem condição de seguir nessa disputa. Você, Mota, antes do debate, muitas pessoas achavam que tudo aquilo que falavam sobre Joe Biden era uma estratégia de Donald Trump para desconstruir a figura de Joe Biden, porque ele fazia... O Trump faz uns vídeos compilando as gafes de Joe Biden, os tropeços dele, e de fato você olha aquilo ali e fala, putz, o camarada não tem a menor condição, mas entendiam que que o Trump pesava a mão. Só que parece que ontem, após o debate, todo mundo caiu na real. Não teria a menor condição de aguentar mais uma administração. Suas reflexões, Mota? Candiato, eu não me lembro quem disse, mas eu posso estar enganado, mas acho que foi uma fonte da Casa Branca. Talvez tenha sido a porta-voz oficial que disse que estavam usando inteligência artificial para produzir esses vídeos do Biden perdido. E foi exatamente o que a gente viu no debate ontem. Eu vou confessar, Candiato, chegou determinado momento, eu parei de ver o debate, porque eu achei aquilo uma covardia, o que fizeram com o Joe Biden. Eu fiquei com vergonha alheia por ele. Ele foi exposto ao ridículo ontem. E tem uma corrente de opinião que diz que isso foi de propósito. Tem muita gente dizendo que o Partido Democrata fez aquilo de propósito para queimar um filme do Joe Biden e substituí-lo, tá? E aí os substitutos têm esse governador da Califórnia, que é um progressista radical. Tem um outro nome que algumas pessoas estão mencionando, seria o do senador Bernie Sanders, esquerdista radical também, é mais idoso do que o Biden, mas está em plena forma mental, porque dizem que ele seria o único com chances de ganhar Donald Trump. A Michelle Obama também é um nome mencionado toda hora, mas eu acho que ela já disse que não vai concorrer. A Hillary Clinton é outro nome que também sofreria muito provavelmente uma derrota fragorosa na mão do Donald Trump. E a última opção seria a vice-presidente, Kamala Harris, uma radical de esquerda também, que tem uma enorme rejeição. Então, tem essas duas correntes de opinião. Eu acho que o mais provável nessa altura do campeonato é que os democratas vão em frente com o Joe Biden. Vejo essas declarações de pessoas do Partido Democrata, meio como uma cortina de fumaça. Eu acho que, no fundo, eles têm a esperança de ter ainda alguma carta na manga que impeça Donald Trump de ser candidato. E aí o Biden, mesmo nessa situação, teria uma chance de vitória. Agora, o mais preocupante de tudo isso, Candiato, não é a eleição. O mais preocupante é que aquele senhor ontem, que não conseguia completar uma frase, que em determinados momentos dava a impressão de não saber onde está, ele é o líder do mundo livre.
Ele é o presidente da nação mais poderosa do planeta Terra. É ele que lidera o único país que é o único obstáculo aos projetos de poder da Rússia, da China, do Irã, da Coreia do Norte. Imagine como essa turma toda hoje está se sentindo depois de ter visto aquelas imagens ontem. Exatamente. Beraldo, esse detalhe trazido pelo Mota, acho que é importante a gente também destacar para a nossa audiência em relação a uma possível estratégia de parte do Partido Democrata de jogar mesmo Joe Biden na cova dos leões, expor ele nessa situação. Como bem disse o Mota, muitas pessoas falaram, nossa, vergonha alheia, estou constrangido em acompanhar Joe Biden nessa performance, nesse debate. Enfim, o fato é que ele vai ficar, como a gente diz na gíria política, vai ficar sangrando por algum tempo. Vamos ver se a candidatura será ratificada ou corrigida, retificada, substituída por alguém. Beraldo, além desses nomes trazidos pelo Mota, dá para apostar em mais alguém? Quem seria o substituto à frente nessa disputa em paralelo? Assim, nesse ponto da vergonha alheia e até do nosso sentimento de simpatia por alguém que claramente passa por um momento de dificuldade, tem o lado bom é que ele mesmo sangrando politicamente, ele próprio não vai provavelmente perceber a gravidade da situação, né? E é uma coisa interessante até observar a postura do próprio Donald Trump, que poderia ter tripudiado diante de um oponente fraco, mas, dentro do possível, foi bastante correto nas suas abordagens. Claro, tiveram trocas de farpas ali em alguns momentos, mas foi numa trocação, digamos assim, né? Mas, no geral, naqueles momentos mais constrangedores, Trump se comportou de uma forma muito respeitosa, e isso dá a dimensão de como ali não estavam debatendo dois iguais, né? Existia uma diferença muito grande na capacidade cognitiva que estava sendo exercida ali naquele momento por cada um dos pré-candidatos, na verdade, né? Ainda não teve a convenção. Agora, os nomes, Caneta, eu acho muito difícil jogar o presidente Joe Biden nessa fogueira, porque não há um plano B viável. Né? Se tivesse, por exemplo, uma vice, a Kamala Harris, fosse alguém ativa, que tivesse uma base de apoio muito grande, que estivesse articulando, aí poderia ser ali um conluio, né? Um complô contra o Biden. Mas do jeito que está o cenário, eu realmente não vejo algum nome de dimensão nacional que passe para os apoios, porque não é só o voto. Você tem que trazer dinheiro para a campanha, né? Lá não tem fundão eleitoral. Então, você precisa trazer dinheiro para a campanha. E aí tem que ser alguém que, diante desse cenário difícil, o eleitor olha, o apoiador, o empresário olha e fala, não, realmente esse aqui tem chance de ganhar. Porque, senão, eles já vão olhar para o futuro enxergando Donald Trump sentado na cadeira. É isso que vai acontecer. E aí, só para reforçar um ponto que eu trago aqui com uma certa recorrência, Caneta, mesmo essas pessoas que vão manter a sua posição contra o Donald Trump, elas ainda poderão apoiar a candidatura do Robert Kennedy Jr., que concorre como independente, conseguiu viabilizar a sua candidatura como independente. E aí, talvez nessa massa de votos para vencer Donald Trump, para tentar vencer Donald Trump, dos apoiadores de Joe Biden, possa fluir para um candidato independente, dando contornos inéditos a uma disputa presidencial nos Estados Unidos. Quer fazer seu complemento, Renato? Não, eu ia justamente citar o Robert Kennedy Jr., que mesmo nesse cenário, com o Biden mantendo uma possibilidade de candidatura, seria talvez aí o recordista de votos por meio de uma candidatura independente, né? Ele que não teve espaço nos dois grandes partidos, principalmente com os democratas, seria talvez aí uma aposta. Aliás, ontem ele fez uma live logo que o debate terminou, e ele fazia comentários como se ele estivesse dentro desse debate, rebatendo o que dizia ambos os candidatos. Somente em uma plataforma, no Twitter, no X, tinha mais de 6, 7 milhões de pessoas acompanhando por lá.
Então, você vê que é um sujeito que tem uma massa de apoios muito grande e poderia ser um nome, mas não conseguiu esse espaço aí perante os dois grandes partidos. Tá certo, vou trazer um complemento, porque ministros e integrantes do governo federal aqui do Brasil já calculam o que poderia acontecer com o Brasil caso Donald Trump e não Joe Biden vença as eleições norte-americanas em novembro. Segundo a análise feita por integrantes do Planalto, se Biden ou outro candidato democrata que o substitua vencer, tudo fica como está, já que Lula chegou a declarar que torce pela vitória do atual presidente. Já com Trump, a avaliação é que os impactos seriam significativos. O primeiro deles seria nas relações entre Brasil, Argentina e Estados Unidos. Sob o comando de Javier Milei, a tendência é que o candidato republicano se aproxime do líder liberal do país vizinho e deixe o Brasil de lado. Um outro ponto que poderia prejudicar o Brasil seriam os posicionamentos do governo em relação a temas internacionais, como guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas, além da guerra na Ucrânia. Trump tem ainda uma identidade forte com Jair Bolsonaro e seus aliados e defende o Estado judeu e o cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Mota, a gente pincelou rapidamente sobre esses temas, mas agora chega a informação que já há uma movimentação dos assessores do presidente da República projetando quais seriam os impactos caso Donald Trump vença as eleições presidenciais nos Estados Unidos. É mais gente que vai ficar sem dormir, Caniato. Essa é a minha aposta. Eu acho que esse é o momento de lembrar, mais uma vez, algumas distinções importantes. Quando a gente fala de Brasil, às vezes a gente diz o Brasil, quais serão as consequências para o Brasil. Quando a gente fala do Brasil, a gente fala de 4 coisas diferentes. Primeiro, tem o povo brasileiro. As consequências da vitória do Trump para o povo brasileiro serão positivas. Tá? Eu não vejo nenhum cenário em que o povo brasileiro vai ter consequências negativas com a vitória de Trump. Nenhum, absolutamente. Em termos de economia brasileira, eu também não vejo nenhuma consequência negativa para a chegada de Donald Trump ao poder. Aí a gente tem o Estado brasileiro. As relações entre o Estado brasileiro e o Estado americano, na minha opinião, vão continuar como sempre estiveram. O Brasil é um país importantíssimo para os Estados Unidos. Essa importância não vai sumir porque o Donald Trump chegou ao poder. Agora tem o governo brasileiro, o governo do PT. Aí eu acho que há motivo para preocupação, sim, porque é um governo cuja política externa tem ido na contramão, não só do bom senso, não só do que se espera de um país que defende a liberdade, defende os direitos humanos, como tem ido na contramão dos interesses americanos. Então, eu acho que, sendo Donald Trump um grande defensor dos interesses americanos, eu acho que o governo, não o povo, não a economia, não o Estado, mas o governo do PT, tem muito que se preocupar, sim. Nessa hipótese, Cristiano Beraldo, quais poderiam ser as consequências dessa relação mais distanciada entre Estados Unidos e Brasil, caso, naturalmente, Donald Trump venha a ser o vencedor das eleições presidenciais de novembro? A leitura do Mota está perfeita. É fundamental fazer essa distinção do que são as empresas brasileiras, do que é o agronegócio brasileiro, do que é a atuação das empresas norte-americanas no Brasil, e você tem participação de várias no mercado de petróleo, sobretudo, e do que é o governo brasileiro. E convenhamos que no atual governo Biden, até pela situação de saúde de Biden, também não há muita facilidade de se criar relações. Não é muito razoável se imaginar que o presidente da República brasileiro vá a Washington, vai sentar ali para tomar uma cervejinha que ele gosta, bater papo, criar relações, com isso se inserir ali num cenário governamental mais favorável para construir acordos e benefícios e trocas de tecnologia e tal. Isso já não existe. Então, quando se olha para uma substituição
na presidência da República dos Estados Unidos hoje, para o Brasil, mudará muito pouco. Porque não há disposição do próprio governo brasileiro, e isso já fica de antemão declarado pelo próprio governo, em construir uma relação saudável com Donald Trump. Então, a relação será a protocolar. A relação será na base de responder aos ataques que recebe. A gente está vendo o que aconteceu com o Milei, né? Então, o Milei hoje, a gente falou mais cedo, respondendo de forma bastante, digamos, pragmática, né? Com base nos ataques que recebeu do governo brasileiro, e com Trump vai ser a mesma coisa. Agora, a vida normal, o dia a dia, quer dizer, as pessoas que querem ir para os Estados Unidos não vão ter mais dificuldade ou mais facilidade para tirar visto, não vai ter mais voo ou menos voo, enfim, os negócios vão continuar acontecendo. No dia a dia, na verdade, não vai mudar. O que vai mudar é a oportunidade que vamos perder, pelo menos nos primeiros 2 anos, de melhorar a relação com os Estados Unidos. Distinção importante de ser registrado pelo Mota, pelo Cristiano Beraldo, e como bem lembrou agora o Beraldo, em 2 anos pelo menos, porque teremos eleições presidenciais aqui no Brasil em 2026. Veremos quais serão os próximos passos disso. Você, Renato Batista, preocupação do entorno do presidente da República com a possibilidade de vitória de Donald Trump? Consigo entender essa preocupação, Caniato, porque como o Beraldo colocou, já há um distanciamento hoje do governo brasileiro do governo americano. Isso fica claro nas posturas que a diplomacia brasileira tem tomado, seja no caso da invasão russa na Ucrânia, seja no caso do Hamas e de Israel, seja na aproximação com os países do BRICS, seja, enfim, em vários declarações do Maduro em relação declarações, a Essequibo. Exatamente. Então, a política externa brasileira já está orientada ideologicamente contra o que pensa ou o que gostaria de ter de parcerias com o governo norte-americano. Os princípios do Itamaraty, os princípios que sempre guiaram a política externa brasileira, os princípios de Barão de Rio Branco já não existem mais, já não são colocados mais à frente do Ministério das Relações Exteriores. Esse faz política e aproximações conforme o interesse ideológico do governo de turno. E muito mais que está ocorrendo nesses últimos anos deste governo. Então, já não há essa aproximação, e acho que a frase do Milei sobre o que ele pensa do governo do presidente Lula, o que ele pensa de outros líderes, faz muito sentido. Essa relação pessoal, ela não é necessária para que se promova um alinhamento, para que se faça mais comércio, para interesses econômicos. Não faz sentido. As empresas brasileiras, as empresas americanas, o mundo hoje não precisa de uma decisão ou de uma aproximação numa mesa tomando cerveja entre 2 líderes de 2 estados para que os seus países compitam, para que os seus países tenham trocas de experiências, de tecnologia, de comércio. Isso não é mais necessário. O Milei, acho que já deu a resposta e mostrou muito bem como que se dá esse tipo de relação, Caniato.